Olá, eu sou o professor Carlos Klember e este é o módulo ME05 Congestionamento da disciplina Redes de Computadores. Sejam muito bem-vindos. Como nos módulos anteriores, vamos dividir a apresentação em duas partes. Hoje alcançaremos até o item 8. Essa discussão está focada nas camadas de transporte e rede. Um conceito, congestionamento, nada mais é do que um excesso de pacotes na rede, provocando o comprometimento da sua eficiência. Dizemos assim que a rede está congestionada devido ao excesso de pacotes. Esta figura tenta ilustrar essa ideia. Percebam que você tem a curva crescendo até um certo ponto, quando você vê uma área sombreada, que é justamente quando você está se aproximando da capacidade teórica da rede. Então, no momento em que você começa a se aproximar muito dessa área sombreada, você começa a perder pacotes e a rede começa a colapsar. Muito bem, pacotes podem sofrer um atraso tão grande que não são mais necessários. Pode ainda haver a retransmissão equivocada. Então, considerando que nem todos os pacotes que são transmitidos são efetivamente aproveitados, a gente define o que é good put. Ou seja, good put se refere aos pacotes úteis, ou seja, aqueles que são transmitidos e são efetivamente utilizados. Uma outra definição interessante é o controle de congestionamento e o controle de fluxo. Então, veja, na figura da esquerda, número 1, veja que a ideia da perda do pacote, ou a ideia do estudo relacionado à perda do pacote, está dentro da rede. Veja que há um canal estreito por onde as informações estão passando. Na figura da direita, número 2, veja que o problema não é exatamente a rede, mas é sim a capacidade de envio que você tem da fonte e a capacidade de recebimento que você tem do destinatário. Então, controle de congestionamento está para a figura número 1, controle de fluxo está para a figura número 2. São relacionados? Sim, mas a discussão é diferente. Vamos para as soluções. Inicialmente, nós vamos discutir, nesta apresentação, apenas as soluções que se aplicam à camada de rede. Na próxima apresentação, em seguida, nós iremos discutir as soluções para a camada de transporte. Então, veja, temos provisionamento, roteamento baseado em tráfego, controle de admissão, regulação de tráfego e corte de carga. Provisionamento. Mais simples. Projeto. Você precisa projetar a sua rede adequadamente, fazer um estudo de tráfego e assim saber o que você vai adquirir, considerando desde links, roteadores, os canais de transmissão, a banda e assim por diante. Então, projeto. Roteamento baseado em tráfego. Também é simples. Você vai ter que estudar como o tráfego está se comportando na sua rede. Se você percebe que o tráfego está aumentando muito, é o momento de você tentar atuar para evitar que ele alcance níveis indesejáveis, ou seja, níveis que venham a comprometer o desempenho da rede, provocando o congestionamento. Um problema interessante quando você pensa nessa questão de tentar gerenciar o problema ou controlar esse problema do congestionamento, fazendo análise de tráfego, é a chamada oscilação. O que é a oscilação? Vejam essa figura. Imagine que o link de C para F esteja adequado, ou seja, não está congestionado, mas o link de E para I está congestionado. Então, se você está estudando o tráfego, está vendo isso através da sua central, de gerenciamento, você pode simplesmente dizer, ora, vamos passar o tráfego agora de E, que estava em E para I, para C para F. Mas se você fizer isso, você vai ter a situação em que C e F passará a estar congestionado, enquanto que E e I estará subutilizado. Então, a tentativa seguinte seria, novamente, trazer o tráfego de CF para EI, e isso seria uma oscilação interminável. Então, para evitar isso, o que é que você tem que considerar, ou possibilidades, digamos assim? A primeira é jamais escoar tráfego por um link só, utilize múltiplos caminhos. E a segunda é fazer com que esses ajustes sejam feitos de forma gradual, ou seja, lenta. Não pode haver uma transferência de imediato. Também você poderia, assim, evitar a oscilação.
Mas, enfim, dadas essas dificuldades, os protocolos de roteamento da internet atuais, os protocolos mais recentes, eles não fazem ajustes dependendo da carga. Ou seja, a solução existe, mas procura-se evitar. Em vez disso, os ajustes são feitos fora do protocolo de roteamento, controlando-se as entradas de tráfego na rede, isto é, fazendo-se o que a gente chama de engenharia de tráfego. Ou seja, a gente pensa mais em receptores e emissores do que pensar nesse controle de tráfego. Seguindo, controle de admissão. Bom, considerando redes de circuito virtual, o que a gente pode fazer? Ora, se aí vai ser montado um circuito virtual, lembre-se que nós estamos falando da camada de rede. Então, se nós vamos fazer isso, então nós podemos, durante esse handshake, ou seja, durante essa combinação de se estabelecer uma conexão, verificar se eu tenho os recursos necessários. Ou seja, se os meus roteadores ainda comportam esses circuitos virtuais que se pretende adicionar aos já existentes. Caso não seja possível, ou seja, caso o roteador já esteja sobrecarregado, eu simplesmente rejeito a conexão. A ideia é simples. Não aceito configurar um novo circuito, a menos que a rede possa transportar o tráfego adicionado sem ficar congestionado. Muito bem. O tráfego é muitas vezes descrito em termos de sua taxa e forma. Sabendo-se então a descrição de tráfego, pode-se então decidir sobre essa admissão do circuito virtual. Tudo isso leva ao que a gente chama de contrato, ou acordo, que é o Service Agreement, ok? Que muitas vezes é chamado também de Service Level Agreement, onde você tem, digamos, esses níveis de serviços acertados. É possível também fazer meio que uma combinação, considerando um controle de admissão, circuito virtual, com algo baseado no tráfego. Então, veja, essa figura também ilustra um pouco isso. Eu tenho uma rede que tem dois pontos que estão claramente congestionados, então se eu tiver que montar um circuito virtual, é bom que eu pense em estabelecer um circuito virtual, evitando os dois pontos que estão assinalados nessa figura da letra A. Então, relembrando, estas soluções são geralmente aplicadas para evitar o congestionamento ou reagir a ele, uma vez que ocorreu provisionamento, roteamento baseado em tráfego, controle de admissão e agora a gente chega na regulação de tráfego. Vamos ver isso. Na internet e em muitas outras redes de computadores, os remetentes ajustam suas transmissões para enviar o máximo de tráfego possível, ou seja, para você conseguir rapidez. Nesse cenário, a rede pretende operar imediatamente antes do início do congestionamento, ou seja, eu estou acelerando, mas eu tenho que ter alguma forma de tentar adivinhar, tentar prever que o congestionamento está próximo, que é o momento de eu segurar, ou seja, eu não posso mais aumentar o envio das informações. Então, algumas técnicas de regulação podem ser usadas em redes de datagramas e em redes de circuito virtual. Cada técnica deve resolver dois problemas. Vamos dar uma... Problema 1. Os roteadores devem determinar quando o congestionamento está próximo. Então, é um estudo, uma análise, uma estatística que é feita no elemento comutador. Eu posso considerar, verificar os links de saída, se eu tenho uma boa taxa de saída em relação aos pacotes. Eu posso verificar o tamanho das filas, que é esse armazenamento de pacotes, e posso também ver o que eu estou descartando. Então, tem três alternativas. Dessas três, a 2 normalmente é a mais utilizada, onde eu faço uma estimativa. Como é essa estimativa? Para uma boa estimativa do atraso na fila de espera D, uma amostra do comprimento instantâneo da fila S, pode ser feita periodicamente, sendo então dado por... Então está aí o D novo, D new, é igual a um alfa, um parâmetro aí que vai dar um peso, é esse D old, que era o D anterior, estou estimando um novo, um D new. Então qual era o anterior? Está lá armazenado, eu sei qual era o anterior. Mais 1 menos alfa, que é justamente o complemento, vezes S, onde S seria o comprimento instantâneo da fila. Então, na realidade, o que eu estou fazendo é a constante alfa relaciona-se com a rapidez com que o roteador esquece o histórico recente. Okay? Então, esse alfa diz isso. Eu posso dar o maior ou menor peso a este valor anterior. Se esse valor for pequeno, significa que eu praticamente estou esquecendo, não estou levando muito em consideração como estava. Estou me preocupando mais
mas com a estimativa instantânea da fila, no caso S. Por quê? De um lado eu tenho um alfa, do outro lado eu tenho um menos alfa, ou seja, são probabilidades ou pesos, né, digamos assim, complementares. Então depende do que eu queira dar. Bom, quando o valor de D fica acima de um limiar, então significa que eu estou tendo congestionamento, eu tenho que fazer alguma regulação, tenho que fazer algo. E o problema 2, né? Tá bom, dado que eu verifiquei que está havendo algum tipo de problema, como é que eu faço para dar essa sinalização? Lembrando, né? Eu tenho que tentar prever, adivinhar que o congestionamento está próximo de acontecer. Então, eu posso utilizar pacotes reguladores, posso utilizar notificação explícita ou posso ainda utilizar pacotes reguladores salto a salto. Vamos dar uma olhada? Reguladores, choke packets. Como é que funciona isso? O roteador seleciona mediante algum critério, poderia ser aquele critério 2, né, que eu acabei de explicar para vocês, que é a estimativa daquele D, né, D-new, um pacote congestionado e envia um pacote regulador de volta para o host de origem. Então, o pacote está viajando, chegou num computador, percebeu que esse pacote, por aquele critério que eu escolhi, indica que está ficando congestionado, que está prestes a ficar congestionado. O que é que eu faço? Já envio um pacote de volta para a origem informando, olha, a rede pode congestionar. Então, veja, no último parágrafo, né? Quando o host de origem recebe o pacote regulador, é necessário reduzir o tráfego, por exemplo, em 50%. Bom, claro, né? Se você mandar muitos pacotes reguladores, você pode também comprometer o próprio congestionamento, porque é mais informação dentro da rede. Veja o que diz no último ponto. A antiga internet usou esse esquema. A internet moderna utiliza uma notificação diferente, que está descrita no próximo subitem. Vamos lá. Notificação explícita, SN. Então, utiliza mais isso. Vamos ver isso? Em vez de ficar gerando pacotes adicionais, o que eu faço é simplesmente marcar o pacote, que eu acho que está congestionado, de acordo com o critério que eu escolhi, e deixar ele alcançar o destino. Quando ele alcançar o destino, é aí o momento de enviar essa notificação, que pode vir junto com o pacote de resposta, ou seja, o SN. Então está aí a figura ilustrando isso. O pacote chegou, foi identificado como, está em cinza, né? Mais escurinho, foi identificado que ele está congestionado. Quando ele chegar no destino, é o momento de enviar a resposta ou a sinalização de congestionamento. Bom, e o último, pacotes reguladores salto a salto. Vamos ver como isso funciona? A ideia é a seguinte. Em um esquema natural, né, o pacote regulador ele iria acontecer de forma tradicional depois que A enviasse para E enviasse para F enviasse para D, ou seja, considerando que A é a origem, que deu o destino. Então, quando chegasse em D, aí ele diria, olha, a rede está congestionada. Então, o pacote teria que viajar caminho inverso, né? D para F, F para E, até A. Aí era que a A, percebendo isso, iria reduzir o fluxo. Nessa ideia do salto a salto, que é esse último item, não funciona assim. Digamos, é mais rápido. O que é que acontece? Assim que chegar em D, D já diz que, olha, eu preciso que você reduza, avisa a A, mas você já reduz também, já de imediato. Então, D manda para F, F já reduz. Aí F vai mandar para E, E já reduz. E E finalmente manda para A e A reduz. Então, veja que a resposta é mais rápida. Perceberam isso? É claro que existe um custo associado a isso, que são justamente os buffers intermediários. Porque, de qualquer forma, A, que é a fonte, só vai ser avisado, ou seja, só vai efetivamente reduzir a emissão dos seus pacotes quando o pacote chegar até ele. Então, enquanto isso, os demais, ao longo do caminho, vão ter que armazenar ainda esse fluxo de pacotes excedente, se for possível. Bom, aí o que é que nós temos? O último, né, que é o corte de carga. Então, como é que é isso? É a medida mais drástica. Então, quer dizer o seguinte, eu não vou tentar evitar perder pacotes, etc. Eu vou realmente perder, vou cortar, já que eu não tenho outra forma, ou seja, já que os métodos anteriores talvez não tenham funcionado como eu queria, então eu vou começar a descartar pacotes, não tem problema. A pergunta é, claro, né, qual pacote que eu vou descartar? Aí depende, né, como que eu vou escolher, qual critério que eu vou aplicar, depende, né? Se for só uma transferência de arquivo, um pacote antigo vale mais, né?
Agora, se for em tempo real, o pacote antigo pode não valer. Por quê? Porque se é uma mídia em tempo real, não adianta você me passar pacotes que eu deveria ter assistido, ou no caso de um filme, né? Lá no início do filme. O que adianta? Eu preciso mais dos pacotes mais recentes. Então, depende da aplicação. Eu posso, então, fazer esse controle com inteligência. Se for com inteligência, eu tenho que ter uma certa cooperação, né, com os remetentes. Por exemplo, pacotes que carregam informações de roteamento, né, o remetente tem que me dizer alguma coisa sobre ele, né, para que eu possa agir de forma inteligente, para saber se ele é importante, se não é. Se for algoritmos para compressão de vídeo, né, transmitem periodicamente um quadro completo, depois os próximos simplesmente têm uma diferença, então entre esses dois seria melhor descartar esse quadro que estaria complementando em vez do quadro completo, mas aí eu dependo, claro, né, dos remetentes. Como eu falei, um corte com inteligência, mas eu preciso de informação para poder dirigir, para poder decidir, melhor dizendo, né, corretamente. Bom, para implementar uma política de descarte inteligente, as aplicações devem marcar seus pacotes dizendo o que é importante e o que não é importante. Problema, né? Problema. Todo mundo acha que o seu pacote é importante. Então eu tenho que desencorajar isso. Bom, uma das formas mais simples de desencorajar é eu cobrar por esse serviço. Olha, então você vai ter que pagar mais. Então, no momento que eu digo que você tem que pagar mais, aí você termina ficando, digamos, mais cuidadoso. Será que ele é tão importante assim? Perfeito? Bom, e o mais cedo, nesse ponto mais cedo, né? Como é que funciona? Né? É lidar com o congestionamento quando ele começa, é melhor que deixá-lo consolidar-se e em seguida tentar lidar com ele. Bom, uma ideia simples, básica, natural. Os roteadores devem descartar pacotes cedo antes que a situação se torne desesperadora. Né? Então, o algoritmo mais popular é o RAD, Random Early Detection. Vamos ver isso aí. Então, para determinar quando iniciar o descarte, os roteadores mantêm uma média atualizada dos comprimentos da fila. Quando excede esse comprimento, é a hora de cortar, né? Escolher pacotes aleatoriamente, né? Se você fizer isso, torna mais provável que aqueles que enviam mais rapidamente é que vão perceber esse efeito antes, né? Por quê? Porque eles têm um maior número de pacotes sendo transmitidos, dado que eles são mais rápidos. A fonte afetada notará a perda, né? Quando não houve a confirmação do pacote, ou seja nessa forma mais cedo, ou até mesmo considerando uma outra perda que possa haver. Então, ele vai diminuir essa taxa de envio. O pacote descartado termina funcionando como uma mensagem, como se fosse um pacote regulador, embora não exista um pacote regulador. Aí ele vai perceber por quê? Porque ele deixou de receber uma confirmação do pacote, né, já que ele foi descartado. Os roteadores RAD aprimoram o desempenho da rede em comparação aos roteadores que descartam pacotes apenas quando os buffers estão cheios, embora seja necessário algum ajuste. O número ideal de pacotes a serem descartados depende, né, de quantos remetentes precisam ser notificados sobre o congestionamento. Então, a síntese é essa. Bom, SN é a mais interessante, né? Por quê? Porque eu vou fazer uma notificação. Olha, o pacote está viajando, estou percebendo que ele está congestionado. Quando chegar no meu destino, eu aviso, olha, está congestionando, então é bom você diminuir. Então, digamos, uma forma talvez mais amistosa, né? O RAD, todavia, tem que ser utilizado quando você não tem resposta do SN ou quando não tem a possibilidade, né? Porque o SN não deixa de ter alguma inteligência relacionada ao próprio sistema, ou seja, aos próprios roteadores. Então, SN, né? Não há perda de pacotes. RAD, há perda sim. Por quê? Porque você descarta mais cedo. Muito bem, toda essa discussão que tivemos até agora se refere à rede, ou seja, a camada de rede. Tratamos congestionamento na camada de rede. Finalizamos então, deixando essa reflexão. Mas vem cá, e no transporte, o que é que eu posso fazer? Como eu mencionei para vocês, é uma atuação conjunta, tanto da camada de rede quanto da camada de transporte. Então, o objetivo agora, se eu pensar em transporte, passaria a ser encontrar uma boa alocação de banda para as entidades da camada de transporte que usam a rede. Que critérios devo utilizar? Deixo vocês com essa reflexão. Agradeço pela audiência.
Espero que tenham gostado. Um grande abraço e fiquem com Deus.